Sinta a força ancestral fluir pelos seus músculos enquanto você se move no rastro da evolução máxima, rompendo barreiras e superando limites, atingindo a grandeza e o potencial inerentes à raça humana, usando o poder da adaptação. É possível ir muito além do pressuposto que o corpo aguenta, como uma abelha que aerodinamicamente e fisicamente não nasceu para voar, e voa. Adriano aqui, estou chegando hoje no canal para falar sobre mais um conteúdo específico para vocês, o segredo da força de Anatoly. Provavelmente muitos do que chegarem nesse vídeo já se depararam com os vídeos desse cara aqui, o Anatoly. Ele faz as pegadinhas dele e tudo mais, né? Por exemplo, aqui tem um vídeo dele, eu não vou deixar o áudio por enquanto, mas só esse início já dá pra ver que é massa pra caramba os vídeos que ele faz. Vamos ver um momento aqui. Ele vai, faz as pegadinhas dele e ergue muito peso, muito. Tem um canal propriamente dito dele, que no Anatoly aqui, ó, e tem um canal russo também, que é muito bom de assistir. Quem faz o papel do Anatoly é o Shimodenko. Ele realmente é um atleta de força, de powerlifting, né? E ergue peso pra caramba. Ele vem nas academias, onde o pessoal tá treinando com muito peso, e ergue o peso como se fosse nada. Basicamente é isso que ele faz. E ele é bom pra caramba em calistenia também, que ele manda movimentos bem complexos, e ele faz essas acrobacias, movimentos complexos também nas academias. Ele faz de conta que vai aprender e vai erguer muito peso pela primeira vez ali. E nesse vídeo, pessoal, eu vim para mostrar para vocês qual é o segredo do Anatoly, ou seja, qual é o segredo do Shimodenko. É isso que eu vim explicar para vocês nesse vídeo. Então, já estiver chegando agora, se inscreva, compartilha e se inscreva no canal. Olha a reação do pessoal ali. É muito peso e ele ergue como se fosse nada. Beleza? E a pergunta que se faz é a seguinte: como que alguém que não é grande consegue erguer tanto peso? Por isso esse vídeo, o segredo da força de Anatoly. Eu fiz alguns slides para explicar para vocês nessa videoaula e com certeza eu não vou deixar dúvidas a respeito disso. O que acontece, pessoal? Vamos lá. Como alguém menor pode ser mais forte do que alguém muito maior? Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos ser mais forte do que alguém de 150. Isso tem uma explicação plausível, e aqui entra a lei da relatividade, para vocês entenderem como isso funciona por completo. Primeiro, as pessoas quando dizem assim, fulano de tal tem mais músculos. Não, isso não é verdade, pessoal. A quantidade de músculo do ser humano é fixa. Então o que acontece? Uma pessoa que pesa 70 quilos e uma pessoa que pesa 150, embora uma tenha músculos maiores, a quantidade de músculos entre esses dois indivíduos é a mesma. 654 músculos. Na maioria dos casos aí. O que acontece é que alguns indivíduos, essa é uma parte que não é muito bom falar por conta de várias regras e legislações, algumas pessoas têm alguns músculos a menos, como por exemplo, em determinada parte da população global falta o músculo palmares longos no antebraço, em outra falta o músculo piramidal no abdômen. Então essa pessoa teria 652 músculos.
certo? Mas entendo que a maioria tem 654 músculos nas universidades mais renomadas, nos livros mais conceituados, certo? E outra coisa, o que a gente pode fazer com esses 654 músculos? A gente pode fortalecer, deixar mais resistente, mais forte, mais denso, aumentar o volume, dá para hipertrofiar eles, dá para deixar mais comprimidos, né? Mais flexíveis. Muitas coisas podem acontecer aqui. Inclusive o tipo de fibra muscular pode ser modificado. Por exemplo, uma pessoa que tem fibra muscular branca, anaeróbica, ali, se ela começar a correr maratona, a gente tem fibras intermediárias que fazem uma função específica de converter fibras musculares. Então, quando um cara muito grande, por exemplo, 150 kg, vai correr maratona, a função dessa fibra muscular intermediária é converter essa fibra branca para fibra muscular vermelha, que é uma fibra bem mais resistente. A fibra branca, ela é muito forte, mas ela acaba atrofiando numa maratona, só para vocês entenderem, certo? Tem muitas questões aqui para serem explicadas, eu não vou conseguir explicar tudo num vídeo só, é muito complexo, certo? Então o tipo de fibra muscular que alguém possui interfere demais, né? Pode interferir no peso da pessoa, pode interferir no treinamento, na performance em geral. Pessoas que têm fibra anaeróbica, geralmente elas conseguem um tempo de explosão muito curto e pequeno, porque essa fibra, a força dela se esvai muito rápido, vai ter uma explosão ali, mas logo acaba a energia dela. Então a fibra vermelha, ela é um pouco mais fraca, não tem tanta força, mas em compensação ela é muito mais resistente, pessoal. Então o que acontece aqui, o segredo do Shimodenko, vocês vão entender nesse vídeo, não só do Shimodenko, mas de outros atletas mais que se utilizaram desse conhecimento para chegar a níveis estratosféricos. Então, o tamanho, entra a lei da relatividade. Uma pessoa pequena pode ser mais forte do que alguém de 200 quilos. E alguém de 200 quilos pode ser mais forte do que alguém de 70. Essa é a lei da relatividade. Quer dizer que a gente tem que saber jogar entre essas relações. Isso é muito importante entender para não ter dúvida mais aqui. Porque depende muito de como esses músculos são treinados, do que é feito esse músculo. Será que foi treinado num ângulo específico e de forma tal que fez alguém chegar a um nível que nenhum outro vai chegar? É aí que está a diferença. Não importa a quantidade em si de massa muscular que as pessoas teimam em falar, ela continua sendo a mesma quantidade de músculos entre um indivíduo e outro. Pega o esqueleto lá, o cara é só um esqueleto, pessoa só um esqueleto, continua 654 músculos, pessoal. O que define é como esses músculos foram treinados. Chegando aqui, pessoal, peso é uma força, fisicamente falando, certo? Então, para te erguer 200 kg do chão, tu vai ter que, no mínimo, gerar 200 kg força para conseguir erguer aquele peso do chão. Algumas pessoas mais pesadas têm essa vantagem, por exemplo, no agachamento terra, porque elas conseguem usar o contrapeso delas de 200 kg, vamos dizer que a pessoa pesa, para tirar 200 kg do chão. Então ela não faz muita força para erguer, ela usa o próprio peso dela para erguer o outro peso, utilizando do seu contrapeso. Então ela faz bem pouca força para erguer aquilo lá. E isso é uma vantagem em alguns exercícios. Mas essa pessoa, ela está utilizando o peso dela e não muita força. Então tem diferença aqui, certo? E isso também deve ser levado em consideração, porque é bem importante entender que muitas vezes uma pessoa que ergue muito peso, ela está erguendo porque ela é pesada, não porque ela é forte. E ela sabe utilizar das alavancas de contrapeso para erguer. Por isso que vocês vê nos strongman muitas pessoas gordinhas
que erguem bastante peso, não porque elas têm uma força grande, porque elas têm peso e sabem trabalhar com esse peso. Na natureza isso também acontece bastante. Um exemplo é o elefante. Ele é pesado pra caramba, certo? Acho que isso já deu para entender aqui. Então uma pessoa menor, quando ela vai erguer 200 quilos, ela tem algumas desvantagens, ela não tem muito peso para erguer lá, mas em compensação ela tem outras vantagens mais, que uma pessoa pesada não vai ter. Vou avançar mais um pouco para vocês entender. Então, é a força relativa. A força relativa vai levar em conta toda a massa corporal que uma pessoa ela possui. E assim, ela vai ter a razão entre a força máxima e o peso corporal dela. Então, pessoas que são menores, elas apresentam uma força relativa maior do que pessoas maiores, por conta dessa relação entre a massa muscular e o seu peso corporal. Isso também é importante entender. E o Shimodenko Anatoly se utiliza disso. Depois tem a questão da composição corporal, do recrutamento muscular, né? Pessoas menores podem ter uma proporção de massa muscular em relação à gordura maior, então isso contribui para uma performance melhor em atividades que vão exigir força e potência, e elas conseguem recrutar uma quantidade maior de fibras musculares com a capacidade de ativar e coordenar diferentes músculos para influenciar a força que vai ser produzida durante as contrações. Então, pessoas que são menores, elas têm uma eficiência neuromuscular superior, porque o comando e resposta é mais rápido, e isso permite um melhor recrutamento muscular e assim uma performance mais avantajada. Isso é bem importante. E para fechar, a gente entende aqui o segredo, que a força e velocidade são apenas uma questão de anatomia e gravidade. Sempre vai ser isso aqui, sempre. Quando tu vai colocar um RM máximo para erguer, tu sempre vai erguer esse peso de forma lenta. É uma repetição máxima que tu vai conseguir fazer, um peso compatível com a força que tu possui. Tu nunca vai erguer esse peso de forma rápida, porque quando tu erguer esse peso de forma veloz, isso se chama potência. É força com velocidade, quando tu consegue erguer um peso rápido. E isso, os levantadores de peso, eles treinam muito, pessoal, muito. Eles treinam tanto a força máxima e treinam potência, força com velocidade. Eles fazem isso. E por isso o Shimodenko ele é tão forte. E outra coisa que deve ser explicado aqui para o pessoal entender por que o Shimodenko é tão forte. Bom, ele faz o processo de evolução dele completo. Ele deixa completo. Então como funciona? Como ele vai deixar completo isso? Entendam o seguinte, ele vai treinar força primeiro, vai estar fazendo treino anaeróbico lá, então a força vai aumentando, aumentando, e chega um ponto que ele vai estar treinando potência, força com velocidade, certo? Ali, beleza, continua aumentando, chega um ponto que ele vai fazer 20, 30 repetições com aquele determinado peso, e agora aquelas fibras que eram de força e força que se esvai muito rápido, porque eram fibras brancas, elas já foram convertidas por uma fibra mais poderosa do que aquela branca. Então ele consegue mais resistência de força para erguer aquele peso muitas e muitas e muitas vezes sem cessar. E isso faz com que ele consiga uma evolução completa. No final, ele estava treinando a fibra branca, por exemplo, e no final do processo, na evolução final dela, aquela fibra branca foi convertida para uma fibra
mais forte, uma fibra mais avermelhada, vamos dizer assim. Porque se nós fizermos isso, vocês podem testar na prática, vocês vão ver o quão fortes vocês vão ficar. Esse é o segredo de muitos atletas por aí, inclusive um famosérrimo, que é o Marian Pudzianowski, que ele foi 6 vezes já, ou 7, o homem mais forte do mundo. Ele é muito forte e ele faz isso também. Então quer dizer que o processo de adaptação deve ser levado em consideração para chegar numa evolução completa e transformar a fibra branca, que não é um músculo propriamente dito completo, porque tem força, mas a energia acaba muito rápido, e continuar forçando o corpo para no final essa fibra branca, que não tem resistência, mas é forte, ela se transformar numa fibra mais poderosa, mais próxima da vermelha, ou transformar mesmo ela em fibra vermelha, para que ela aguente mais o trampo e assim tu tenha mais força ainda. Beleza? Então, corrigindo o ponto fraco das fibras musculares e acreditando no processo de adaptação completo, fazendo um treinamento mais eficaz num programa de treinamento onde técnicos fazem isso e eles não vão revelar para o público externo o que eles estão fazendo, porque isso pode custar medalhas, pode custar dinheiro, pode custar posições. E eu estou revelando algo aqui para vocês complexo demais. Então, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, porque isso aqui pode fazer com que seus resultados sejam alavancados a um nível estratosférico. Eu revelei um segredo que poucos vão revelar aqui. Valeu e até a próxima. Um forte abraço a todos. Glausmann Bundentio Rangel, homem sem barco, está amarrado na terra, e força Lajimunuir de Malicamain, a Muir primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.